Salvem, queridos colecionadores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tema de hoje, a gente vai destacar aqui a produção, a criação de Anthuriums híbridos de alguns colecionadores. Metal Jungle Slayer, Urbana Saltu e Gimme Jungle. Só que antes disso, é com grande satisfação tendo em mãos aqui o Anthurium Platini, dos queridos da Platicetaria Santa Fé. Olha que lâmina foliar incrível. Produção dos caras lá. É com muita honra e satisfação que eu divulgo de primeira mão o início do canal do YouTube da própria Platicetaria Santa Fé. Ricardinho me pediu para que eu assumisse a produção do canal, as edições dos vídeos, as montagens, e já vai seguindo o canal youtube.com/platicetaria. Segue lá, a partir deste domingo provavelmente, e sucessivamente todos os domingos ao meio-dia, o Ricardo promete aí trazer um conteúdo bacana para vocês. E um dos grandes prazeres, além de colaborar em parceria com o pessoal da Platicetaria, é que eu aprendo muito a cada edição. É um banho de informação, é um banho de conhecimento, é um banho cultural. A gente vai percebendo aí os diversos estilos dos colecionadores, das pessoas que povoam o rolê da coleção como um todo. E é claro que no canal da Platicetaria a tendência, o destaque será maior para o grupo das samambaias e mais especificamente para o grupo dos Platicerium. Então não deixa de se inscrever no canal youtube.com/platicetaria. Tá lá já. E logo logo você que gosta do pessoal da Platicetaria, gosta do trabalho deles, vão encontrar muito conteúdo instrutivo por lá e principalmente técnicas, dicas de cultivo, da manutenção dos seus queridos Platicerium, tá legal? E olha que legal, o Anthurium Platini assumindo características de um híbrido mais complexo, com essa inflorescência pedúnculo, espata, bem mais escuros assim. E agora então vamos conhecer um pouco dos trabalhos, das criações híbridas desses queridos Gimme Jungle, Urbana Saltu e Metal Jungle Slayer. Antes de mais nada, você que está criando também seus híbridos, não se acanhe. Se quiser que eu destaque aqui, troca uma ideia comigo. Vai ser um prazer poder mostrar seu trabalho de criação de híbridos aí. No Grupo Anthurium Brasil a gente começa a ver as primeiras criações aí e é muito bacana. Se você tiver com vontade aí de ter um destaque do seu trabalho, da sua criação híbrida, dá um toque, que assim como o episódio de hoje é dedicado para criações de híbridos de Anthurium de colecionadores, vai ser bem legal trazer também o seu. Começando aqui então, ó, esse cara é o Anthurium X Papililaminum, a gente não tem certeza se é um Papililaminum puro, X Michele, criação do Bruno Amaral, Gimme Jungle. O bichinho aqui está em formato de plântula ainda, né? São dois indivíduos. Na ocasião eles estavam com apenas um cotilédone, agora já são dois. Estão bem síncronos aqui no desenvolvimento, as duas plântulazinhas. Embora sejam referências pequenininhas ainda, que não tem como a gente entender ainda, nesses dois casos pelo menos, as formas, o que de repente esses dois carinhas vão entregar no sentido estético, deixo ao lado aí as fotos das matrizes. Primeiro da matriz, X Papililaminum, e na sequência, Anthurium Michele, o exato indivíduo aí da foto, doador de pólen. Dá para dizer que a velocidade de crescimento desses dois carinhas tem sido muito legal, mais de uma dezena de híbridos produzidos aqui. Eu consigo dizer que em termos de crescimento, a função genética de crescimento é legal. Tende a agradar os colecionadores
devido ao crescimento rápido, relativamente rápido, a se comparar com os outros referenciais que eu tenho. E óbvio, né? Microclima ideal. Tem borrifado Monstera Lab aqui periodicamente. Temperatura ótima, alta umidade constante. E no caso aqui é um ambiente de luz natural. O solzinho tem batido aí por 3, 4 horas todas as manhãs. Ele tem ficado aqui ao lado de alguns outros companheiros. São variedades distintas de híbridos. No caso aqui são as minhas produções. Talvez valha a pena só falar desse Tropican 01 X Furcatum. Esse aqui foi o único indivíduo que sobreviveu. Foram poucas plântulas que persistiram e dessas poucas todas pegaram fungo, exceto esse cara aqui. E ele já está com uma nova folhinha, então segue adiante aqui bem. A preocupação aqui de perda já reduziu totalmente. Existia um medo aqui que de repente esse cara contraísse, adquirisse fungo também, mas não. Tá limpinho aqui e segue o jogo. Agora aqui com os Anthuriums da Fabi, Urbana Saltu, Anthurium Serendipity, a gente vai falar um pouco aqui de variabilidade genética e do controle que a gente tem do módulo dos genes de crescimento que tange aí a epigenética, tá certo? Primeiro, variabilidade genética, aqui ó. A gente está com 3 indivíduos mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo porte do Anthurium Serendipity. Reparem só esse primeiro carinha. Lâmina foliar em expansão é verde. Está aqui um exemplo maior em expansão. Tem menos presença de antocianina. É mais larguinho, por assim dizer, né? Mais cordato, embora lobos baixos, né? Mas o principal destaque é isso. É um pouquinho mais largo, com menos presença de antocianina. Neste tamanhinho, a gente começa já a perceber variabilidade genética. Não é bulado, é pouco bulado. Supostamente herda mais características do X Crystallinum ou X Magnificum, que é, se eu não me engano, a matriz. Posso estar enganado. De qualquer forma, é mais para a gente entender aqui a estética herdada. Mais Magnificum ou Crystallinum. Este segundo cara, ó, lâmina foliar em expansão, já em tom mais acobreado, puxa um aspecto até mais velutino do que o outro irmão. O outro irmão parece ser mais brilhoso, por assim dizer, ó, nitidamente mais brilhoso, né? E esse cara aqui é mais velutino e fosco. Esse tom marrom de antocianina, lâminas foliares mais alongadas, tá certo? E esse último aqui é meio que um intermediário, só que o grande destaque dele aqui, notável até nas lâminas anteriores, é que ele é bem bulado, né? Ele é o mais bulado de todos. Cheio aí das bolhas, dessa relação convexa, visível na face adaxial, na parte da frente da folha, tá? Então, esses 3 irmãos compartilharam a mesma sementeira, irmãos da mesma geração de sementes e têm essas características distintas, mais liso, pouco bulado e verde, mais alongado, bem velutino, e com essa tonalidade marrom de lâmina foliar em expansão, e esse cara bulado, bastante bulado. Ó. Nessa distância já dá para ver, comparado aos dois do lado, como ele já tem mais bolinhas, né? E aí eu tenho aqui o indivíduo que eu separei. Separei, condicionei antes para crescimento, e aí a gente mescla aqui o aspecto do quê? Do controle que a gente tem da função de crescimento. Esses carinhas aqui eu deixei numa condição que eu sabia que o crescimento ia ser mais lento. Este cara aqui,
ele estava exatamente no padrão aqui. Então não é que esse cara geneticamente tem funções aqui de crescimentos mais acelerados, não. Na verdade eu brinquei, eu manipulei os genes de crescimento, dando uma condição um pouco mais precária para esses caras aqui, para que eles não crescessem tão rápido. E quando eu vi esse carinha aqui, do mesmo tamanho desses outros neguinhos aqui, e vi as características, portanto, uma muda selecionada por mim, o horticultor da ocasião aqui, selecionada por causa de características estéticas, eu tirei dessa condição de contenção de crescimento e coloquei num ambiente, num clima de crescimento. Por isso ele disparou assim. Por que eu selecionei este indivíduo? Porque eu já notava, primeiro, as lâminas foliares mais longas, uma predominância da genética do Papililaminum, fazendo com que a genética do Magnificum Crystallinum fossem apenas nuances mais sutis nas nervuras, tá certo? E olha só a antocianina desse cara. Já miudinho, nesse tamanhinho, era notável a lâmina foliar emergindo vermelhona assim, tá? Cromossomicamente aí dobrou-se, triplicou-se os cromossomos relacionados a antocianinas. E aí esse cara então se destaca. Lembrando que essa relação é real. Quanto mais antocianina na lâmina foliar em expansão, maior a tendência da profundidade do tom de verde na folha formada, tá? Aí vocês podem me perguntar, legal, Fly, além desse cara aqui então, desse Serendipity específico, quais desses outros você selecionaria? Eu selecionaria o mais bulado na ocasião. Eu diria que essa forma aqui pode ficar interessante, mas ele vai ser um pouco mais comum. Esse aqui é meio que um meio caminho para esse. Se eu já tenho esse cara bem rico em antocianina, esse cara legal, bacana, mas o mais bulado para mim me soa mais interessante. Lógico, é um aspecto muito particular, é uma maneira, é um método que eu tenho tratado essas plantas, mas se eu fosse selecionar o Serendipity, primeiro de tudo, tenho 4 seleções aqui interessantes para gostos diferentes e variados, né? Uma variação narrow, alongada, com bastante antocianina, uma variação narrow e bulada, essa variação mais velutina, vamos dizer assim, e essa variação que herda mais características do Crystallinum / Magnificum, seja lá o híbrido que for, tá? Então, com os Anthuriums Serendipity, eu consegui trazer aqui um pouco para vocês das questões das variabilidades genéticas, muito visíveis para alguns colecionadores já, e outros colecionadores estão tentando entender, refinando o olhar, mas é nítido, ó, são 3 lâminas foliares em expansão, tá? Pelo menos de cor, vocês notam evidentemente diferença, né? Verde, marrom, um verde intermediário aqui e vermelho. Eu só sei uma coisa, que genética relacionada às plantas assim é um tema apaixonante, incrível, fantástico. Aproveitando os Serendipities, um outro tema que é legal eu destacar com esses exemplos aqui, vai ficar bem claro, é o seguinte. Vejam só, a gente tem então aqui 4 formas diferentes da mesma planta, do mesmo híbrido, tá? E é por aí que começam a ser feitos cultivares. Esse cara aqui, capaz que eu transforme em cultivar. Vou bater na porta da Urbana, falar, ó, esse cara aqui eu vou chamar de hot dog, sei lá. E vou começar a trabalhar como a matriz aí para gerar filiais, né? Outras plantas e tudo mais. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte, digamos que ela tem lá o X cristalino, que são, de repente, a mistura de 2 híbridos, estou supondo, e mais o Papililaminum. Então seriam 3 espécies misturadas. Com 3 espécies misturadas, a gente teve 4 padrões, vamos chamar assim, de variabilidades genéticas. Pode ter uma quinta, uma sexta. Mas a padronagem que difere
vai estar lá num grupo de 4, 5, 6 variações numa média, agrupadas numa média. Ainda não é um híbrido tão complexo assim. O que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais complexo é o híbrido, como o Michele, por exemplo, as mudas, as filiações, as sementes, elas têm a maior propensão, uma plasticidade maior de variabilidade. Então a relação é exatamente esta. Quanto mais genética de espécies misturadas tem o híbrido, maior a chance de você ter uma gama, um grupo maior de padrões estéticos, padrões de variabilidade. Aqui eu estou com 4, de repente tem um quinto, um sexto, e vai pairar mais ou menos nisso. E vão ter casos aí de antúrios complexos que você vai ter uma variação mais extensa, tá certo? Um outro ponto aqui que vocês podem perguntar, legal, e quanto é influência de ambiente aqui? Nas formas, gente, ó, nos pontos que eu narrei agora há pouco, a influência de ambiente é a mínima, tá? O único ponto mais influente por ambiente é o crescimento. Ou seja, se eu colocar esses carinhas aqui em outros ambientes, eles vão manter já mais ou menos essas formas. Óbvio que adquirindo cara de planta mais juvenil, porque aqui é criança, né? De planta mais juvenil e depois mais adulto. Mas o ponto marcante aqui de influência na forma, tamanho também é forma, concorda? A diferença de clima deste cara para esses demais caras influenciaram nas funções de crescimento apenas, e não nas funções estéticas aqui. E agora a gente vai falar do Caião, Metal Jungle Slayer. Ele mandou aqui um recebido para mim, né? Um kit de plantas. Vou falar rapidamente do que não é híbrido aqui, só para a gente se contextualizar. Essa monstera aqui, ele encontrou na região serrana do norte fluminense. Não sei se alguém jogou lá, deixou lá para a planta crescer, porque monstera não é um fenômeno, não é uma ocorrência comum na região serrana do norte fluminense, tá? Pelo menos essa monstera, ó, não estou falando da Liotsquiana, das Adansones, das variedades de Adansone. A gente está falando de uma monstera bem diferentona, tá? Enfim, fica aí para você que é biólogo, taxonomista, pesquisador, troca uma ideia lá com ele, no sentido dele trazer mais informações, mas ele encontrou um indivíduo lá e está aqui. Este cara aqui é rupícola, tem a aparência de ser o Liotsquianum, mas com certeza é do complexo do Anthurium maximiliani, tá? E o SP aris, o Caião comercializa assim, tô com uma mudinha aqui por semente, bem bacana. E a grande questão é se o SP aris, na verdade, não é o SP alto fluminense, que inclusive está sendo descrito, cujas formas do lobo, eles se ressaltam, né? Eles se curvam para frente, é um charme assim extra, né? E eu tô aqui para ver se este indivíduo baby muda por semente, ele também vai herdar as características do SP aris, tá? Vou deixar aqui lado a lado rapidamente também as mudas por semente que eu tenho do meu SP alto fluminense, só para vocês notarem que há diferenças, tá? Embora na minha visão eu entenda que tudo é da mesma espécie, devido à microrregião encontrada. Isso aqui então é muda por semente do meu Anthurium SP alto fluminense, folhas pretas em expansão, é um dos bebês que também está na estufa de crescimento, tá? E o SP aris está aqui. Notadamente, o SP aris tem a lâmina foliar mais alongada e o SP aris ele tem a lâmina expansão naquele tom dourado, tá? Não é pretão como o conhecido SP alto fluminense. Bom, o Caião deixou o celular molhar, então a comunicação dele está um pouquinho mais difícil. Não consegui falar com ele até a gravação desse episódio, ele nem sabe que eu já recebi direitinho as plantas, inclusive. Tá aqui um híbrido criado por ele,
ele chamou aqui de Anthurium cristalinum X-Port BR. Eu imagino que Port é de Portilloy, Brasil, provavelmente algum híbrido que ele tenha lá e que ele resolveu nomear desta forma, tá? Depois a gente confirma e quem já souber, de repente, deixa aí nos comentários. Ele mandou uma mudinha aqui, uma plântulazinha, está com umas raízes bem bacanas e vejam só, gente, não sei se vai dar para notar aí, mas eu coloquei bocache e algumas bolinhas de cote já, tá? Tenho feito essas experiências, além de borrifar Monstera Lab periodicamente, no próprio esfagno eu coloco esses nutrientes. Queima a plântula, ela sente, é muito forte. Em todos os testes que eu fiz agora de plântulas de híbridos variados, nada, não acontece nada. Pelo contrário, né? Está ajudando a nutrir e fazer crescer mais rápido os bichinhos aqui, mediante também ao microclima ideal, tá? Então, vamos aguardar, né? Muito provavelmente outros colecionadores já adquiriram dessa variedade híbrida criada pelo Caião, Metal Jungle Slayer. Ele é um grande camarada aí, colecionador que valoriza bastante todos os detalhes e nuances dos híbridos de Anthurium aí, nesse método, nessa linha de conduta internacional, né, que eu tenho trazido aqui pra gente. E é isso aí. Legal essa produção, muito bacana. A lâmina foliar em expansão está trazendo aí, não vai dar para reconhecer pela lente aqui, mas a lâmina foliar em expansão está trazendo aí uns contornos avermelhados. Achei bem interessante para uma plântula. Esses detalhes, quando ocorrem em plântulas assim, já começam a sugerir algo diferente, né? Algo aí que pode puxar para o distinto. Distinto como esses carinhas aqui, ó. O carinha da direita, principalmente, está liberando os primeiros 2 cotilédones, que são as folhinhas iniciais que nascem a partir da semente, já com iridescência central, ó. As 2 folhinhas apresentam essa iridescência. E esse irmãozinho menor da esquerda, ele tá um pouco diferente também. Ele tá... não sei explicar bem o que ele tá, mas eu sei que ele tá meio diferente assim. E é isso, né? Essas distinções que a gente vai notando a partir de plântulas ou pequenas mudas em formatos diferentes é que vão apontando aí para indivíduos específicos que têm potencial de cultivar, né? Se você é colecionador, acompanha meu trabalho, conhece o trabalho desses colecionadores que eu destaquei hoje, seus híbridos, suas criações, e tem interesse também de dar um destaque aí, de eu apresentar, não se acanhe, tá? A gente não está aqui numa competição do que é mais bonito, mas sim daqueles que estão curtindo essa jornada, não somente a finalidade de plantas bonitas, exuberantes, que preenchem espaços, mas todo o processo de desenvolvimento que também é extremamente encantador e prazeroso, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.